E aí, agora eu pergunto para vocês, qual a sua formação mesmo? Com esse tema, a gente inicia o terceiro episódio do Bonita Demais para Ser Feia. Bonita demais para ser feia. E aí, hoje, as minhas convidadas para a gente conversar sobre formação, sobre potência feminina, mas principalmente sobre as potências femininas pretas, eu tenho aqui Isabela Marques. Boa noite, eu sou Isa Marques, sou assistente social e mãe de 3 meninas brilhantes. E tenho também Camila Santos. Boa noite a todos, eu sou Camila, professora, mãe das Marias. Meninas, então pra gente começar esse bate-papo, e a gente nem pensou nisso assim quando a gente conversou, coincidentemente vocês são mães de meninas pretas. Eu queria que vocês me contassem, primeiro, quem potencializou a Camila e quem potencializou a Isabela? Me conta aí. Bom, quando você me faz essa pergunta, eu vou lembrar da minha avó. Uma avó que, através da sua devoção religiosa, através da sua crença, me fez andar. Porque eu nasci com uma deficiência, eu nasci com o meu joelho voltado para trás e na hora do meu parto o médico disse para minha mãe que eu não andaria. E eu saí do hospital com a perna engessada e fiquei por muito tempo. E quando tirou o gesso, a minha avó falou para minha mãe assim, pode ir, que eu vou te devolver a Isabela andando. Que lindo. E num dia ela ligou para minha mãe e falou, vem almoçar em casa hoje. E a minha mãe foi e perguntou, cadê a Isabela? E a minha avó falou, Isabela, vem. E eu fui andando. Nossa, que lindo. Então, assim, isso me emociona profundamente. E quando eu tô no samba e toca Se o Caminho é Meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Eu me remeto à minha avó, porque ela foi a primeira. Ela acreditou que era possível. E ela me trouxe a possibilidade de caminhar. E quando eu tinha 11 meses, quando isso aconteceu, alguns meses depois ela faleceu. Então, assim, era a missão dela, sabe? Eu sou fruto da crença dela. Ela acreditou em mim primeiro. Foi a primeira grande mulher a nos dar Isabela. A minha mãe me deu a vida e ela me fez caminhar. Uau! E aí, Camila? Depois disso tudo? Vamos lá. Eu tenho como referência as minhas avós, né? Minhas avós, elas tiveram um grande impacto porque automaticamente geraram meu pai e minha mãe. Mas saíram, né? Minha família também é oriunda de Minas. Então, minha avó foi lavadeira, né? Minha outra avó também. E eu vejo esse movimento da força do lavar roupa e a partir dali conseguir potencializar um pouco para o meu pai e para minha mãe, deu um pouco mais de facilidade para o que eles sonhavam, tanto para mim, tanto quanto para minha irmã. Então, a força, né? A gente tinha famílias onde a mulher, né, tinha sempre um papel muito forte dentro de casa, né? E as minhas avós foram esses referenciais que fizeram com que os meus pais conseguissem construir, inclusive, um legado para a cidade. Porque minha mãe foi diretora no João 23 e o meu pai foi diretor também no Juarez Antunes. E hoje eu tenho, assim, completa admiração e entendimento sobre assumir esse papel de ser diretor de uma escola pública dentro da cidade de Volta Redonda. Eu, assim, as minhas referências também são essas mulheres, assim. Minha bisavó, eu acho que ela me traz a potencialidade da estratégia. Eu gosto dessa coisa de ser estrategista e de organizar, poxa, vamos por esse caminho porque talvez seja bacana. E eu, do pouco que eu sei da minha bisavó, Benedita foi uma mulher negra infelizmente escravizada,
que, por estratégia, para poder sair daquele lugar, sair daquela senzala, Benedita se casa com um homem branco. A gente nunca conseguiu conversar, né? Benedita faleceu, eu era pequena, ela tinha mais de 100 anos, mas a gente não tinha ainda essa coisa de conversar com uma bisavó se era amor ou se foi só estratégia. E minha bisavó me dá Zuleika como avó, uma mulher muito perspicaz, sabe? Assim, a Zuleika era muito observadora. Então eu tenho isso da observação, assim, muito por conta dessas mulheres. Elas estão assim muito na Renata, principalmente a Renata hoje, com mais de 50. Então é bacana, né, a gente conseguir ter essas memórias, né? Na verdade é muito importante para as mulheres que nós somos hoje, a gente conseguir ter essas memórias. Mas aí o tempo passou e vocês se tornaram mães. Como eu falei também, coincidentemente, mãe de meninas. As suas avós potencializaram vocês. Como que é no dia a dia potencializar as Marias e potencializar as suas meninas? É um grande desafio, né? Acho que essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, na verdade. Porque eu acho que o maior desafio é esse. É educar, entendendo que elas são diferentes de mim, que elas são outras pessoas e que muito do que elas fazem hoje e da forma como elas se colocam, como elas se apresentam no mundo, vai ser fundamental para a vida adulta delas, mas que é minha função ajudá-las a organizar, ajudá-las a canalizar isso que elas estão sentindo, né? E identificar o que estão sentindo. Então, o desafio maior que eu enfrento é o emocional mesmo. De eu olhar para elas e entender que elas precisam de uma criação diferente. Cada uma delas. A forma que eu converso com uma não funciona com a outra. Durante muitos anos a gente entendeu assim, a criação é igual para todas elas. Não, não dá para ser. Eu tento identificar nelas a personalidade delas, como elas são e educá-las da maneira como elas precisam. É o maior desafio, mas eu acho que tem funcionado. Eu tenho certeza. E as Marias, Camila? As Marias também são muito diferentes, né? A diferença entre elas é grande, né? Maria Luísa tem 20, Maria Gabriela tem 12, e são personalidades totalmente diferentes. Maria Luísa é introspectiva, é silenciosa, é observadora, gosta mais de ficar na dela. Maria Gabriela sou eu, é muita emoção, é muita explosão, né? E eu tenho dificuldade para lidar com as duas, porque assim como a Bela disse, eu também estou na tentativa de acertar. E nesse acerto, a gente tenta entender. E é importante a gente frisar, meninas, que quando a gente diz tenta entender, é pensarmos o mundo que estamos, né? É pensarmos que elas têm um convívio muito maior com pessoas de pele clara do que de pele escura, né? Então a Maria Luísa, por exemplo, que hoje está numa faculdade, e é uma faculdade hoje que ela é cotista, então ela precisa entender todo esse processo. A Gabriela está na rede particular, e aí ela é minoria, e aí ela também tem que entender esse processo. É ter esse cuidado de olhar e, ao mesmo tempo, potencializar força, né? Porque a gente está ali sempre trazendo referências para que elas possam acreditar no que elas querem e construir o caminho, né? Eu costumo dizer que ser mãe, nós somos margem, né? E no momento elas são rio. Então tem determinados momentos que a gente estreita, tem determinados momentos que a gente alarga, mas porque lá na frente elas vão pro mar, né? E aí o mar é a vida e a gente espera e deseja que dê tudo certo. Sim, com certeza. Eu tenho uma curiosidade porque normalmente, né, a gente sempre está juntas, normalmente muitas mulheres pretas juntas, e eu sempre observo que a gente sempre tem aquela fala assim, não, porque fulano é potência, não, você é potência. Como que vocês, Camila e Isabela,
Como que vocês veem essa potência em vocês? Fala comigo, Camila. Demorou. Eu deixei de acreditar há muito tempo em mim, né? Então, assim, já disse isso pra vocês. Hoje eu tenho 45, eu me entendo como mulher negra desde os 40, então tem apenas 5 anos, né? Isso parte de uma leitura de quando eu começo a perceber que eu tenho poucos referenciais de pessoas negras como um todo. Apesar de que quando eu retorno lá para minha memória afetiva, eu percebo quanto isso estava presente. Mas houve, de fato, um apagamento. Meus pais nunca deixaram de acreditar nisso, né? E fazendo um referencial emotivo, como a Bela, quando eu nasci, meu pai mandou um buquê de flores para minha mãe, né? E no cartão que está no meu álbum diz o seguinte: Irene, muito obrigada pelo presente. A única certeza que te dou é que Camila será uma grande mulher. E hoje eu me vejo essa grande mulher, né? Vocês sabem o quanto eu tô feliz pela realização do mestrado. Sim. E eu vejo o meu profissional. É claro que a gente tem que estudar o tempo todo, é claro que a gente tem que ler, que a gente tem que buscar, mas eu vejo muita coisa que dá certo, sabe? Quando eu olho para as minhas aulas, ou quando ainda, né, a gente está lá naquele fatídico domingo, preparando a aula, é a vontade de transpor um conhecimento e de que aquela aula dê certo para aquele aluno que muitas das vezes só vai ter o ensino, a aprendizagem, a cultura dentro da escola, né? Mas isso também veio dos meus pais, que também eram professores, né? Que trabalhavam muito e a todo momento me potencializaram, fizeram todos os investimentos. E o bacana é pensar que na minha família somos poucos oriundos de universidades públicas, né? E hoje ver a minha filha mais velha nesse lugar, gente, é uma sensação indescritível. E aquilo, né? Eu, toda vez que eu vou para o UFMG, o que eu faço? Eu choro, né? E todo mundo fica, Camila, mas é um dia dentro do ônibus. Eu falo, gente, não tem problema. O meu mestrado chegou, a minha hora chegou. E isso tem me transformado demais. Então eu acho que ser potência é acreditar nos sonhos, acreditar nas possibilidades, correr atrás, estudar, para que a gente possa ter essa diversidade que a gente tanto busca. E você, Bela? Então, eu venho de uma família materna matriarcal, né? São 8 irmãos, 6 mulheres e 2 homens, né? Mas as mulheres, nossa, as mulheres são mulheres de coragem, são mulheres aguerridas, são mulheres potentes. A minha mãe sempre disse pra gente, nós somos duas, tem eu e mais uma irmã. Vocês são mulheres, são pobres, né, e são pretas. Vão precisar se destacar. Vai precisar estar arrumada, vai precisar tirar boas notas. Ela falava, eu não quero que vocês sejam a primeira da turma, mas a última não pode ser de jeito nenhum. E ela foi encorajando a gente. A minha mãe foi aquela pessoa... Minha mãe nunca foi na escola, por exemplo, porque eu sofri racismo na escola. Mas quando eu chegava em casa e eu contava para ela o que tinha acontecido, ela me encorajava a voltar. Aquele lugar é seu, ele te pertence. Levanta a cabeça e vai. E aquilo me fazia crescer de fato. E eu ia e eu ocupava aquele espaço. Ao longo do tempo, eu fui me tornando uma mulher que as pessoas sempre elogiam. Falam, você fala muito bem, você se coloca bem, você tem uma postura quando você chega. Mas, infelizmente, o racismo sempre está ali para tirar a gente um pouco do lugar, né? Para podar a gente. Muitas vezes eu falo muito assim, eu tenho a síndrome do impostor em alguns momentos, né? Eu não devo estar ali, aquele lugar não é para mim. E aí me vem a minha mãe, porque foi a minha mãe que me formou primeiro. Muito da minha ética, do meu profissionalismo vem da Janacele, vem da minha mãe. Foi ela que me disse, foi ela que me formou nesse lugar. E aí eu lembro dela que a coragem sempre está ali e eu vou. E eu tenho me acostumado, quando alguém me elogia ou diz, eu tenho me acostumado a dizer obrigada. É isso. Simplesmente. E acreditar nesse lugar que eu estou e que eu ocupo, seja de referência, seja de potência, seja de beleza, acreditar nisso, né? Porque muito tempo atrás o racismo nos tirou isso. E aí sim,
bonita demais para ser feia. E é isso. E quando eu pergunto, né, quando eu trago essa referência, qual a sua formação mesmo, eu passei por um episódio, já coordenadora do memorial, que é complicado estar nesse lugar, né? Coordenar um espaço, colocar ele em ordem, né? Sendo uma mulher, é bem complicado. E eu recebo esse recado. Qual a sua formação para você estar ali? Sabe? Nós já temos, né, enraizado em nós essa questão dessa síndrome do impostor. E aí ainda vem alguém questionar a nossa competência. Então foi por isso até pessoas que a gente começa o podcast, o videocast, fazendo essa reflexão, perguntando para vocês, né? Qual a sua formação? Precisa-se ser formada em alguma coisa para poder conseguir ser potência? Vocês acham isso? Ou vocês acreditam que, claro, a gente precisa estudar? É fato. A gente precisa se atualizar, a gente precisa estar inteirada do que está acontecendo, principalmente nós, né? Onde a gente já chegou à conclusão que não é que agora o racismo aumentou, ele está sendo filmado, né? E a gente virou tão referência que qualquer coisa que aconteça, as pessoas, eu não sei se acontece com vocês, mas qualquer caso mais grave que aconteça, já me mandam na minha DM para que eu seja informada e para que eu me posicione. Não necessariamente eu quero me posicionar. Claro. A gente já chegou nesse lugar também. Mas como que é essa questão dessa formação para vocês? Então, eu hoje estou como professora na rede municipal e estou como orientadora educacional em uma escola, né, do estado. Antes de eu estar nessa escola, eu passei, sim, por alguns episódios dos quais fui questionada da minha formação. E o que ficou muito claro para mim é que a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Que a cor da nossa pele, ela vem primeiro do que a nossa formação. Nós, inclusive, conversamos sobre isso antes de estarmos aqui, né? Que nós temos o discurso, nós temos a conversa, nós temos a mediação, nós temos o nosso lugar garantido, mas muitas das vezes, quando chegamos, aqueles olhares, né? A pessoa que é negra, ela entende que olhar é esse, né? As pessoas vão nos olhando, nos questionando com o olhar. E é muito claro, será que ela tem capacidade mesmo para estar naquele lugar? Será que ela tem formação para falar desse assunto? Será que ela tem condição de falar desse assunto? Mas precisamos pensar que nós fomos tolhidas e caladas, né, por muitos anos. E eu acho que, na verdade, as pessoas não estão acostumadas a nos ver nos lugares para os quais a gente tem se dado presente. E eu acho também, Bela, que a gente tem tentado sobrepor a síndrome do impostor. Porque muitas das vezes, de fato, não é fácil estar em determinados ambientes. E outra coisa que é importante, que nós aprendemos, se a gente não quiser, a gente também não fica, né? Se de fato a gente não quiser, a gente também não fica. Mas eu acho que as pessoas precisam parar de duvidar do nosso potencial, né? Eu acho que estudar é importante, a gente está estudando o tempo todo. Outra coisa que eu acho que incomoda, e eu adoro esse movimento, é o movimento que, quando nós, mulheres pretas, a gente se empodera juntas, né? Quando a gente marca encontro junto, quando a gente é maioria, né? Em alguns lugares a gente é maioria. Eu acho que isso também faz as pessoas pensarem, mas muitas ainda se incomodam. E todas as vezes que nós temos mulheres pretas juntas, nós temos elementos pensantes. E ali a gente pensa em estar junto, em propor, em construir, em potencializar. Então eu acho que o nosso caminho não é um caminho fácil, mas eu acho que a gente está passando por cima de algumas situações e estamos mostrando, de fato, o que a gente pode contribuir por essa sociedade aí. Eu acho, inclusive, que esse nosso movimento, ele potencializa demais os nossos filhos. De fato. Sem dúvida. Dá coragem. Sabe, não tem mais volta. Esse caminho que a gente resolveu fazer...
às vezes eu fico observando, lá em casa eu não tenho meninas, eu tenho meninos, mas o caminho que eu resolvi fazer, o quanto potencializou os meninos. E principalmente, que é uma coisa que a gente precisa colocar para as pessoas pensarem também, esses homens pretos que a gente quer deixar para a sociedade. Sim. Que, por exemplo, é o meu objetivo. Eu não tenho as meninas, mas eu potencializo os meninos, mas eu quero que eles sejam homens bacanas. De fato. Sabe, assim, eu acho que não está cabendo mais essa coisa, a gente tem a cultura do machismo, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Precisa ser diferente. Vai precisar começar, talvez, um passo de formiguinha, vai ser o Caio Vinícius, vão ser outros meninos? Sim. Mas a gente precisa começar. E a gente ainda precisa destacar aqui que você ainda traz para mim um flerte muito importante, né? Que é o flerte de 2 meninos, mas 2 meninos em universidades, sim, né? Em universidades públicas, né? E o movimento é esse, né? E aí quando você fala do estudar, né? Você ainda não chegou onde eles estão, mas você potencializou, sim, eles a estarem. Sim, e isso, sim, faz total diferença para você e para todos nós, sim, que estamos, sim, no entorno. Porque, ora, quem não sonha, né? A gente também quer. Com certeza. E você, Bela? Disso, eu tenho a Valentina, a Bárbara e a Manuela. E a Valentina veio falar para mim que ela queria alisar o cabelo. E aí eu fui conversar com ela para entender o que ela queria com o cabelo, né? E aí, na conversa, ela falou assim: mãe, eu sei que o meu cabelo é lindo. Eu sei que ele é a minha coroa. Porque eu vejo vocês. Eu vejo as pessoas. Eu convivo com elas. Mas eu quero abaixar ele um pouco. E aí eu pensei comigo, o meu grupo, né, a forma como a gente convive tá dando certo, tá funcionando. Ela tem referências, ela sabe a referência dela. Mas ela quer experimentar. E tá tudo bem querer experimentar. Sim. Falei, filha, tudo bem. E aí nós fizemos o procedimento. Aí agora ela falou pra mim: mãe, eu não quero mais. E me mandou uma foto. Eu quero esse penteado. Me mandou uma foto de uma mulher africana com um penteado. E aí eu falei, tá bom, nós vamos fazer. E ainda não tive tempo, mas eu vou fazer o penteado nela. Então, essa é a experiência de estar com uma filha sendo criada junto com outras mulheres negras, né? No dia a dia dela, ela convive, a gente está junto, dela poder experimentar e dizer, tá bom, fui lá, experimentei, mas eu tenho uma referência aqui que eu quero agora. E eu acho que essa é a beleza das coisas, né? Eu acho que estudar é importante. É fundamental que a gente faça faculdade. E a gente vem perdendo muitas gerações nossas, porque vão até o ensino médio e, claro, não são estimulados, né? Não são encorajados a ir para a faculdade. Mas eu não acho que esse é o único saber. Eu não posso acreditar nisso, né? Vindo da onde nós viemos, o saber também é a vivência, é a experiência, é o dia a dia, é a vida. Então, desacreditar alguém porque não tem faculdade, porque não tem uma profissão, não é e não faz parte da sociedade em que a gente acredita e que a gente veio. É verdade. Não faz parte. É fundamental que a gente faça faculdade, que a gente estude, que a gente, né, que foi o que eu fiz, né? Estudei, me graduei, fiz pós-graduação e ainda assim sou desacreditada em várias coisas. O meu jeito, a forma como eu rio, a forma como eu me coloco, isso incomoda. Eu trabalhei no Mato Grosso um tempo e fui para o congresso na Bahia. E a minha chefe me chamou e falou, cuidado com o que você faz no cabelo. Então, o tempo inteiro a sociedade vai colocar obstáculos para a gente, desacreditando não só no saber, mas na nossa forma de ser. E aí eu acho que a gente vem transpondo esses obstáculos para chegar nesse lugar de, olha, eu sou a Isabela, assistente social, e eu vou me portar dessa forma sim.
porque eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse saber e eu vou colocar ele aqui. E é Mas isso. são desafios. E assim, eu tenho a sensação de cansaço. Eu acho que estamos todas cansadas. Sabe? É porque qual é a sua formação, é porque a gente não pode, é porque talvez não seja o seu lugar. A gente não tem perfil. Eu ontem, antes de vir pra cá, eu entrei numa cafeteria. E era nítido o olhar de uma das senhoras que estava do lado de fora, quando eu passei e entrei para encontrar com uma amiga dentro da cafeteria. Então é o tempo inteiro a gente tendo que estar firme, porque a minha vontade, né, vocês me conhecem bem, era perguntar para ela, tá olhando o quê? Algum problema? Tá com algum problema, mas enfim, a gente também não quer estar sempre dentro da caixinha da preta raivosa, né? A gente entra quando necessário, mas sai. Mas eu queria que vocês, pra gente já começar a ir pro final, que vocês me falassem, porque fora as meninas, fora as avós, a gente trabalha muito com outras mulheres, com outras meninas. Como que é estar em sala de aula e estar potencializando essas outras meninas? Você se lembra do dia, né, que eu trouxe a turma aqui no memorial, né, a turma de 6º ano, e aquele dia eu me emocionei demais com aquela aluna, né? A gente entrou no ambiente que era falar de religiosidade e a aluna era do axé. E eu não entendia, né, uma simbologia que tinha de um quadro, e ela explicou com uma grandeza e com uma tranquilidade, e aí eu acho que eu tô indo no caminho, né? Quando eu consigo fazer com que essa diversidade esteja dentro de sala de aula, né? Eu acho que eu tenho conseguido assumir esse papel. Mas eu tenho estudado muito, eu acho que também essa pluralidade de conhecimento que eu tenho com vocês e com tantas outras amigas também faz com que eu construa esse diálogo com as crianças em sala de aula. Eu tenho ficado muito feliz. Esse ano eu peguei 4 6º anos, né? E eu tenho pensado muito nas construções, nas literaturas que eu levo para a sala de aula para referenciar. E isso, é claro, vai potencializando diálogos, conversa e principalmente, né, o respeito, né? Porque aí, se a gente conseguir com que ele perceba que no final a gente vai para um caminho que é o caminho da bondade, da dignidade, do respeito e que tá tudo bem, eu acho que aí vai dar certo. E aí, Bela? Eu também estou entendendo que eu estou no caminho certo, assim. Eu trabalho com crianças e adolescentes no contexto da assistência, né? Então, eu estou hoje coordenando de forma geral os programas da instituição e tenho tentado trabalhar a questão da diversidade e do saber afro e indígena dentro desses processos de socialização, sabe? Mudar os livros de história que estão ali, mudar as brincadeiras, a forma como se trabalha e colocar outras referências para essas crianças e para esses adolescentes. Lhe dizer que é possível. E eu acho que o caminho está muito certo. Teve um episódio em um dos programas que a gente tem de uma adolescente bailarina e que, só para variar, a professora pediu para ela fazer um coque, ela falou que não dava no cabelo dela, aquele tipo de coque. A professora disse, se vira. E aí ela começou a chegar na unidade dizendo que não queria mais o balé, que não estava mais querendo ir. E a orientadora social percebeu, falou, não, mas você ama isso? Como não? Aí ela explicou que era essa questão e estava sofrendo outras pressões. A orientadora conversou, mas viu que tinha um limite ali, né? E me chamou. E ali aquela adolescente me curou, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos uma conversa difícil, porque é uma conversa sobre racismo num sonho de uma menina é muito duro, mas também uma conversa em que ela olhou para mim e falou, eu vou continuar. E ali eu vi que era uma vitória, né? Que é sim possível, e ela também viu possibilidades, mas precisava ter uma pessoa negra para entender o processo daquela menina, para fazer o vínculo, para se conectar e para conseguir avançar, para que ela não desistisse daquele sonho.
E é esse o processo que a gente tem feito e tem dado muito certo. E vai continuar. Para encerrar, porque o nosso tempo está se esgotando, eu queria que vocês deixassem uma dica. Uma dica literária, uma dica de música, uma dica para a nossa bonita demais para ser feia que está assistindo a gente. Eu acho que um dos episódios mais emocionantes que a gente já gravou. E porque a gente ri, a gente brinca, mas a gente também é emoção. E é isso que a gente está querendo trazer. Uma dica sua. Então, né, por causa do mestrado, né, Pacto da Branquitude, né, Cida Bento, né, ela traz esse pacto que a branquitude faz e que acaba por tentar, eu digo tentar porque a gente está lutando, não estou dizendo que a gente conseguiu ainda não, mas acaba por ficar tentando que a gente não esteja presente nos espaços, né? Então, deixo aqui como referencial e os livros da Bell Hooks, né? Bell Hooks aí é maravilhosa. Então, Bela. Eu vou trazer a Zengeri, tá no Instagram. Magnífica. Maravilhosa. Magnífica. Catiúcia Ribeiro, que também tá no Instagram e eu acho que traz temas importantíssimos pra gente. E Elisama Santos, que vai falar do trabalho com criança, vai falar da educação, vai falar e vai resgatar em nós muito da criança que nós fomos, né? E vai dizer pra gente, vai ajudar a pensar e a construir uma educação melhor para as nossas crianças. Meninas, então assim, eu só tenho a agradecer a presença dessas, como diz a Camila toda vez que me chama no WhatsApp, essas duas lindezas aqui com a gente. Um bate-papo emocionante, um bate-papo necessário, porque para ser bonita demais para ser feia, a gente também precisa estar nesse lugar. Né? A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente não é só um rostinho bonito no YouTube, nem no Instagram. A gente pensa, a gente tem formação sim, e a gente ocupa o lugar que a gente quiser. E aí, mais uma vez, para encerrar, eu queria agradecer a equipe do Estúdio Ciolaira, que está com a gente nesse projeto do Bonita Demais para Ser Feia. E na próxima semana a gente volta com mais um episódio com mais mulheres bonitas demais para ser feia. Um beijo, tchauzinho. Bonita demais para ser feia.